Na maior parte das vezes, a Disney é sinônimo de grandes animações, de filmes de alta qualidade. Mas com tantas décadas de existência, é claro que nem toda a produção do estúdio seria um enorme sucesso. Várias animações da Disney falharam nas bilheterias e entraram para o grupo de longas do estúdio que foram caindo no esquecimento. Mas de todos esses filmes, aquele que é considerado um dos maiores fracassos é O Caldeirão Mágico, de 1985. Essa história de fantasia foi um pesadelo de produção e falhou em agradar tanto o público quanto a crítica. O resultado foi tão desastroso que pôs em risco a existência do departamento de animação da Disney. O que foi que levou a um legado tão catastrófico? E será que hoje, mais de 30 anos depois, essa é uma obra que merece ser vista com outros olhos? Um clássico subestimado? A história desse filme problemático começa na década de 70, quando a Disney comprou os direitos de adaptação de As Crônicas de Prydain, uma premiada série literária de fantasia infanto-juvenil escrita por Lloyd Alexander nos anos 60. Os livros contam a história de Taran, um cuidador de porcos que se vê lançado em diversas jornadas para enfrentar inimigos que ameaçam a paz na terra de Prydain. E ao longo de cada volume, a gente vê o personagem amadurecer e se tornar um guerreiro cada vez mais habilidoso. A Disney comprou os direitos dessa série em 1971 com a intenção de criar um filme ambicioso. A ideia era criar a melhor animação do estúdio desde Branca de Neve e os Sete Anões. Inclusive, a Disney usou o projeto pelos anos seguintes para recrutar novos e jovens animadores, com a promessa de que o filme se tornaria um clássico. Entre esses animadores estavam pessoas como Tim Burton e John Lasseter, que mais tarde seria responsável por comandar a Pixar. Só que logo começaram alguns dos problemas que afetariam o Caldeirão Mágico. Em 1979, um dos melhores animadores da Disney, Don Bluth, decidiu sair da empresa, insatisfeito com a forma como o estúdio estava liderando o departamento de animação. E ele não foi embora sozinho. Don Bluth levou com ele outros 13 animadores. Sobraram então alguns poucos veteranos da Disney e os jovens animadores recentemente contratados, que ainda precisavam de mais experiência. Para que esses jovens profissionais pudessem evoluir mais, a Disney optou por adiar a produção de O Caldeirão Mágico. Outro desafio foi o fato de que o estúdio teve muito trabalho para decidir como adaptar a série de livros em um filme só. Isso tomou tanto tempo que a produção continuou sendo adiada. Quando ela efetivamente começou, já tinham se passado 10 anos desde a compra dos direitos de adaptação. Era 1981 e agora a Disney tinha planos ainda mais ambiciosos para O Caldeirão Mágico, porque agora era possível criar animações geradas por computador. Sabendo que isso faria O Caldeirão Mágico se destacar ainda mais, ficou decidido que as novas técnicas digitais seriam usadas. Fora isso, a década de 80 parecia um bom momento para lançar um longa animado de fantasia. Nos Estados Unidos, o jogo Dungeons & Dragons tinha se tornado um fenômeno. E desenhos como He-Man provaram que uma história com heróis, espadas, castelos e vilões sombrios poderiam ter muita popularidade com o público jovem. Mas os problemas continuaram quando começou a produção de O Caldeirão Mágico. Um dos principais era o fato de vários animadores terem trabalhado em equipes separadas, sem dialogar entre si. Isso levou a uma grande falta de coesão no projeto, com profissionais animando cenas sem entender direito como elas se encaixariam com o restante do produto final. E também não ajudou muito o fato de vários profissionais da Disney terem se juntado a outros animadores da indústria em uma greve que durou 10 semanas em 1982. Apesar disso tudo, a equipe conseguiu terminar a primeira versão de O Caldeirão Mágico. E quando ela foi exibida para os chefões da Disney naquela época, Michael Eisner e Jeffrey Katzenberg, foi um desastre. Eles não só viram que o filme tinha problemas de roteiro, como também acharam que ele era sombrio e assustador demais para o público infantil. Katzenberg ficou tão insatisfeito que ele pegou o filme na mesma hora e levou para a sala de edição para ele mesmo fazer cortes. Ele acabou sendo interrompido pelo Eisner, mas ainda assim ordenou que vários cortes fossem feitos no filme. No fim das contas, 12 minutos de O Caldeirão Mágico foram eliminados. E quando o longa estreou nos cinemas em 1985, o resultado que a Disney temia se concretizou. O Caldeirão Mágico tinha custado aproximadamente 45 milhões de dólares para ser produzido, um orçamento que tornava ele o longa de animação mais caro já feito até então.
Só que o filme arrecadou apenas 22 milhões de dólares, menos da metade do seu orçamento. Um desempenho pior, acreditem ou não, do que o filme dos Ursinhos Carinhosos, que estreou na mesma época. E por que o Caldeirão Mágico teve um desempenho tão ruim? Bom, porque o público realmente estranhou um filme da Disney que fosse tão diferente. O longa não tinha canções ou danças. E também porque acharam ele muito mais sombrio e assustador do que as demais animações do estúdio, mesmo com os cortes que a Disney tinha feito. E bom, isso é inegável. A paleta de cor de O Caldeirão Mágico de fato é muito mais escura, com a maioria das cenas acontecendo em florestas sombrias, castelos amaldiçoados, túneis subterrâneos e calabouços em ruínas. Além disso, o filme continha cenas com sangue, violência um pouco mais gráfica e mortos que voltavam à vida. Aí não dá pra esquecer o vilão do filme, um esqueleto com chifres que em nada lembrava os vilões tradicionais da Disney. Sério, olha pro design dele. É um visual que se distancia muito do estilo mais cartunesco normalmente utilizado nos demais antagonistas do estúdio. Fora isso tudo, a maior parte dos críticos não gostou do filme. Com um resultado tão desastroso, a Disney se viu com um enorme prejuízo. A moral interna no estúdio caiu muito, e pela primeira vez, o futuro do departamento de animação da Disney pareceu estar ameaçado de extinção. Para que isso não acontecesse, foram tomadas medidas drásticas. O departamento de animação saiu do prédio onde ele sempre esteve e foi realocado para um armazém que ficava mais longe. E lá foi implementada uma nova filosofia de animação. A prioridade agora era criar filmes de forma mais rápida e barata, para evitar desastres como o Caldeirão Mágico. E foi daí que surgiu uma nova leva de clássicos da Disney, como A Pequena Sereia, A Bela e a Fera e Aladdin. O futuro da Disney estava salvo. Such a thing would be greater than all the magic and all the treasures in all the world. Mas e se a gente revisitar hoje o Caldeirão Mágico e ignorar todos esses problemas de bastidores, será que ele se revela um clássico incompreendido? Algo que se prova melhor com o passar dos anos? Bom, algumas pessoas acreditam que sim. Mas para mim, esse não é o caso. O Caldeirão Mágico de fato tem vários problemas. Para começo de conversa, a gente tem o trabalho de adaptação. O filme tomou como base para sua história as tramas dos 2 primeiros volumes das Crônicas de Prydain. Eu li esses livros e eu posso afirmar que o filme é infinitamente inferior. Foram tantas alterações que a história ficou desfigurada, perdendo muito da sua complexidade e apresentando personagens muito mais rasos do que eles são nos livros. E não adianta dizer, mas talvez eles quisessem desenvolver mais as coisas com continuações. Nada disso, porque naquela época, a Disney tinha uma política de nunca fazer continuações. Isso significa que, desde o começo, a intenção era fazer apenas um filme das Crônicas de Prydain e pronto. E o roteiro em si é muito fraco e inconsistente. Quer ver alguns exemplos? Beleza. A personagem Eilonwy é apresentada como uma princesa, mas esse título não faz a menor diferença para a história. Em nenhum momento o fato dela ser uma princesa tira eles de enrascadas ou tem alguma consequência, e nunca é revelado de qual reino ela é herdeira. A porquinha, que no começo era o personagem que devia ser protegido a qualquer custo, é completamente deixada de lado na metade do filme. Personagens como Dalben, o mestre de Taran, não têm qualquer tipo de desenvolvimento. O bardo Fludurflam é inútil, porque nada que ele faz contribui para o avançar da história. Eu poderia continuar apontando outros defeitos, mas assim a gente não ia sair daqui hoje. E quando o roteiro não é problemático, o filme apresenta alguns defeitos de animação. Em vários momentos, o traço dos personagens parece mudar de um visual mais refinado para um aspecto mais apressado e mal acabado. Em vários trechos, os protagonistas parecem destacados demais do fundo das cenas, a ponto de causar estranhamento. E sem contar essa parte aqui, em que as mãos do Taran ficam transparentes sem motivo algum. Tendo dito tudo isso, eu também acho importante apontar que o Caldeirão Mágico tem sim seus pontos positivos. As dublagens de John Hurt no papel do vilão e de Nigel Hawthorne como o bardo Fludurflam são excelentes. E lembra que eu falei que a Disney quis usar computação gráfica pela primeira vez na sua história com esse filme? Pois bem, o trabalho que eles fizeram com animações computadorizadas realmente ficou muito bem feito.
Por exemplo, a gente consegue perceber esse bom uso da animação computadorizada nos elementos verdes da cena em que o vilão usa o caldeirão mágico pela primeira vez. A sacada deles foi usar a técnica em alguns detalhes de cenas, e não em personagens, algo que poderia destoar demais da animação em 2D. Aliás, toda essa cena do caldeirão dando vida aos mortos tem uma animação espetacular, seja nos traços das criaturas ou então nos efeitos especiais que traduzem a magia. Infelizmente, esses pontos fortes não são suficientes para salvar o Caldeirão Mágico. No fim, o resultado é um filme com personagens esquecíveis e uma trama fraca. Mas existe esperança para quem leu As Crônicas de Prydain e sonha com um filme que faça jus à obra original. Porque em 2016, a Disney anunciou que vai readaptar esses livros com um reboot. A ideia é fazer uma série de filmes e deixar ainda mais no esquecimento o desastre que foi o Caldeirão Mágico. Nesse caso, só resta esperar e ver se o estúdio vai conseguir se redimir. Porque, sem dúvidas, Taran e seus colegas merecem uma segunda chance, para que eles não sejam para sempre relembrados como os responsáveis por quase quebrar o estúdio de animação mais famoso da história. Então é isso, galera. Muito obrigado por terem conferido o episódio de hoje. E se vocês gostam do nosso trabalho e querem nos ajudar a continuar produzindo vídeos, considerem com bastante carinho a possibilidade de se tornarem apoiadores do Entre Planos no Apoia-se. Você pode, por exemplo, contribuir com apenas R$ 5 por mês e já ter acesso a conteúdos exclusivos, como bastidores do canal e recomendações de filmes e séries toda semana. E quanto maior for o valor da sua contribuição, mais recompensas você ganha. Você pode, inclusive, fazer parte do nosso Cineclube Entre Planos, no qual, uma vez por mês, a gente assiste um filme e depois faz um debate sobre ele via videoconferência. Então, se você quer ajudar a gente a financiar o nosso trabalho e, de quebra, ganhar várias recompensas bem legais, dá uma olhada na nossa campanha do Apoia-se. Você pode acessar o endereço que está aparecendo aqui embaixo no cantinho ou simplesmente clicar no link que está aqui embaixo na descrição. Se vocês quiserem me acompanhar nas redes sociais, é só me procurar usando os nomes que estão aparecendo aqui embaixo. E não se esqueçam, é claro, de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no Entre Planos para não perder nenhum dos nossos episódios. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.